Bem, atendendo a pedidos, estou aqui de novo com o curso de redação para leigos. Várias pessoas me procuram: professor, eu preciso aprender redação. E eu percebo muitas vezes que alguns já conhecem bastante redação. Precisam apenas de compreender algumas técnicas e já conseguem redigir. Este curso, como eu disse para vocês diversas vezes, né? Teve até gente que não pôde participar. Este curso ele é, na verdade, para pessoas que não sabem, para leigos, pessoas que não conseguem redigir, para aquelas pessoas que chegam diante da prova, olham para o tema e dizem assim: não é para mim. Começa a suar frio, fica uma hora e meia para conseguir, digamos assim, escrever a primeira palavra. Este curso é para estas pessoas. Então, se alguém de vocês, eu repito, realmente já consegue redigir bem, realmente já consegue concatenar as ideias, trabalhar bem um tema, escolher bem um título, então este não é o curso, tá? E inclusive eu deixei de aceitar que outras pessoas viessem, porque poderiam acabar inclusive atrapalhando o andamento aqui. Então aqui realmente é para aqueles que não passaram no meu teste, para aqueles que realmente não conseguem redigir, que chegam diante da prova e não sabem o que fazer. Na verdade, eu comecei a ensinar, comecei a dar esse curso por acaso, né? Deve ser a 7ª ou 8ª vez que eu aplico esse curso, e foi por acaso. Ao ensinar atualidades para concursos e atualidades para redação, né? Obviamente para concursos também vestibulares, eu percebi nos nossos exercícios que muitos alunos não conseguiam redigir. Conseguiam, se eu pedisse para falar sobre o tema, se começasse um debate em sala, conseguiam debater bem o tema. Mas no momento de colocar no papel as ideias, no momento de dissertar sobre o tema, simplesmente gelavam, simplesmente boiavam, simplesmente não conseguiam sair do lugar. E aí eu tive então que aceitar o desafio de procurar desenvolver um método próprio onde eu pudesse levar esse pessoal a aplicar numa redação os conhecimentos que eles tinham nas aulas de atualidades que estavam tendo comigo. Daí nasceu isto que eu chamo ainda de redação para concursos, curso para leigos. Ok, mas professor, por que para leigo? Por que quem já redige de certa forma o senhor não gosta que participe? É simples. Leigo, porque aqui nós vamos, no início, nas primeiras aulas, quem de vocês já tem alguma habilidade em redigir, poderá achar assim sem graça, aula sem graça, quando na verdade será de extrema utilidade para quem nada consegue fazer, ok? E é preciso entender o seguinte também, antes de começar o curso. Geralmente há concursos onde a redação ela não é classificatória, onde a redação ela é apenas eliminatória. E muita gente pensa que isso é uma vantagem. Em verdade, isso é uma desvantagem, porque é muito fácil ser eliminado em redação. Muito fácil mesmo. Basta que você fuja, por exemplo, do tema. Em geral, o edital diz que você vai ser eliminado. Mas, por outro lado, se você estuda, se você se preocupa com o assunto redação, dificilmente você será eliminado. Por quê? Porque, na verdade, puxa, professor, acabei de fazer a minha redação, estou vindo lá da prova e 2 palavras que eram com C cedilha eu coloquei com SS, professor, estou arrasado, vão me dar 0. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Observem. Critérios de avaliação de redação. Coloquei um exemplo aqui, na verdade é uma média, digamos assim, do que geralmente acontece nos editais, né? A argumentação, 40%. Digamos uma redação que tenha por limite 10, né? Que vale 10. A argumentação, 4 pontos. Estrutura e coesão, vamos ver depois o que é isso. 3 pontos, 30%, 3 pontos. Considerando uma redação que valha 10. Gramática e uso correto da língua, 30%. Logo, este aluno que reclama, puxa professor, errei 2 palavras, era com SS, né?
Eu fui escrever paçoca e não soube escrever paçoca, né? Coloquei SS em vez de ser cedilha, né? Em verdade, ele perderá ponto, claro, mas dentro do critério gramática e uso correto da língua, considerando um edital com esses 3 critérios básicos aqui. Por que isso? Porque eles colocam várias pessoas para corrigir a sua redação. Alguém vai corrigir a parte argumentativa, então não se preocupará com os erros de português. Ele se preocupará com o argumento, com a adequação ao tema. Será que você realmente dissertou seguindo? Será que você não fugiu ao tema? De repente pediu para escrever sobre a violência e você falou sobre a saúde. E aí? Estrutura e coesão. Uma outra pessoa vai analisar a estrutura e a coesão, vai ver a concatenação de ideias. Será que você ligou direitinho os parágrafos? Ou cada parágrafo representa aí algo solto, né? Pendurado por aí em algum lugar? Gramática e uso correto da língua. Aqui sim, a pessoa, o corretor que vai analisar a gramática e uso correto da língua, o corretor que vai trabalhar com este critério aqui, ele vai apenar você em pontos, obviamente, ele vai retirar pontos, ou você vai deixar de ganhar pontos, com erros de português, erro de concordância verbal, concordância nominal, são erros que acontecem muito em redações. Esta parte aqui que essa pessoa vai corrigir. Logo, qual é a proposta deste curso aqui? Este curso não propõe levar você a tirar 10 numa redação, de forma alguma. Vejam bem, não se esqueçam de que vocês estão tendo aula de redação como economista. Tudo bem, estudei letras também. Mas, na verdade, vocês estão tendo aqui uma ajuda, um reforço para que vocês consigam, na verdade, desenvolver redações. Então, a ideia aqui é fazer com que você não zere em redação, com que você chegue lá sabendo o que fazer. Garanto a vocês que após essas 10 ou 12 aulas, se não me engano, não sei ainda quantas aulas serão, vocês vão perceber que é possível redigir. Todos aqui vão conseguir redigir. Eu garanto que 70% na redação vocês vão tirar. No mínimo 7 tiram aqui. Sério, pode acreditar. Apliquei este curso para alguns agentes de segurança de um banco, e 3 deles foram aprovados. E eram pessoas que não tinham costume muito de estudar, mas conseguiram ser aprovados com essas ideias aqui. A gente vai começar pelo título. Vamos aqui dispensar aquela discussão sobre se deve ou não colocar título em redação. Isso aí a gente vai ver no final. Eu vou falar sobre o momento da prova, né? Em geral, você terá que colocar título, né? Quando é vestibular nem se fala, né? Você tem que colocar título. Em concursos de ensino médio, em geral, tem de colocar título, salvo quando a prova não pede, quando a prova diz, ou melhor, quando a prova diz que você não deve pôr o título, aí sim, você, salvo essa exceção, você deverá pôr o título. Acabei falando, tá vendo? Ok, mas antes de falar sobre o título, eu quero dizer para vocês algumas coisinhas, tá? Quero dizer para vocês o seguinte: no momento de redigir, eu preciso que antes de qualquer coisa, prestem bem atenção no que eu estou falando, antes de qualquer coisa, antes de começar a sua redação, você precisa fazer uma pequena reflexão sobre o tema. Mas coisa pequena mesmo. Então, o que eu estou pedindo para vocês? Estou pedindo que vocês não partam para redigir assim que o papel é colocado em sua mão, que você abre o caderno de prova, você não pode começar a redigir ali. Antes de tudo, você vai observar qual é o tema. Qual é o tema? Vamos dizer aqui que seja violência. Vamos aproveitar que depois desse levante aí no mundo árabe está tendo muita violência e acho que mais países estarão envolvidos nisso aí. A gente vai então dar um exemplo aqui de violência, que é algo assim muito comum. Mas professor, por que um tema tão batido? Claro, a gente vai começar com coisas mais simples. Então, violência. E você viu lá que o tema é violência. Gente, tema não é título, tá? Por favor. O tema é violência. Olha, para argumentar, você terá que conhecer algo
sobre o tema. E aí é onde muita gente não sabe o que fazer. Há aquelas pessoas que conhecem bastante sobre o tema, como eu já falei, mas que não conseguem escrever sobre ele. Outros conseguem expressar mais ou menos bem, porém, nada conhecem sobre o tema. Porém, se nada conhece sobre o tema, isso é balela. Dificilmente uma redação vai trazer um tema que você não ouviu falar, que você não leu a respeito, que você não viu em televisão, em jornais, etc. Tá? Então, vamos a princípio falar de um tema bem batido, violência. Mas observe, eu disse violência, então está bem generalizado, né? Por enquanto, violência. Aí você vai, puxa professor, e aí? Eu devo começar pelo título? E aí? Devo ou não começar pelo título? Depende. Nós vamos trabalhar aqui começando pelo título, porém nós vamos chamá-lo de título provisório. Título provisório. Como assim título provisório? O título, muitas pessoas dizem, puxa, é melhor eu redigir e depois de eu redigir, eu procuro o título. Porque nesse caso aí eu já saberei, o título vai identificar realmente aquilo que foi redigido. Realmente, parabéns, muito bem. Entretanto, o título ele ajuda você a seguir a sua linha de argumentação, a sua linha de raciocínio. Então é melhor que você coloque um título provisório, como a gente vai ver nas aulas práticas, e com esse título provisório você, após redigir, você pode modificar esse título se necessário. Então como será feito o curso? No curso a gente vai trabalhar com um título provisório. A gente vai começar com um título provisório. E depois a gente coloca o título, conserta o título, melhora o título, tá? Bom, este nosso curso ele é dividido em duas partes. A primeira parte, um número aí de 5, 6 ou 7 aulas, não me lembro, a gente trabalha aqui com os slides. Na segunda parte, a gente vai fazer uma redação, a gente vai redigir aqui, a gente vai redigir um texto dentro dos parâmetros estudados e a gente vai partir para o outro ambiente da biblioteca, que é o ambiente onde vocês estudaram, por exemplo, outros temas aqui, como, por exemplo, atualidade, né? Alguns estudaram matemática aqui, etc. Como encontrar um título provisório? Como encontrar um título provisório? Aí você diz, puxa, violência, o tema é violência. De repente, suponha que o tema seja violência nos morros cariocas. Violência, ou para não falar só do Rio de Janeiro, né? Violência nas favelas brasileiras. E aí, esse é o tema, violência nas favelas brasileiras. Você vai dissertar sobre isso aí. Qual seria então o seu título provisório? Qual seria então o seu título provisório? Você poderia colocar, como é provisório, você poderia colocar em tese qualquer título. Mas não pense assim, não pense assim. Até porque eu quero que você coloque a caneta no papel. Eu não quero que você, ao chegar lá, se vocês estão estudando comigo, eu não quero que vocês, ao chegar lá diante da prova, fiquem 1 hora e meia suando frio, sem nada a fazer. Então o que você faz então? Antes de começar, você vai fazer uma listinha, vamos falar sobre isso aqui depois, você vai fazer uma listinha daquilo que você sabe sobre o tema. Nas aulas práticas nós vamos mostrar isso. Você vai listar aquilo que você sabe sobre o tema. E não ache que você nada sabe, sabe sim. Violência nas favelas brasileiras. O que você pode listar sobre o tema? Você pode listar, por exemplo, precariedade das moradias. Claro, você sabe disso. As favelas têm precariedade das moradias, falta de rede de esgoto, né? Você vai dizer o que mais? Alto índice de analfabetismo. Existe ou não existe nas favelas? Existe sim. Digamos assim, você pode também ser um pouco mais crítico. Olha que você não começou a redação, você viu que o tema é violência nas favelas. Então você está quietinho, com a caneta na mão, você vai no rascunho e coloca lá alguns tópicos sobre isso. Ok, daqui a pouco falaremos mais sobre os tópicos, que eu quero adiantar o título provisório. Ora, se você falou sobre precariedade das moradias, falou sobre analfabetismo, e você agora coloca um pouco de crítica, e aí você não falou sobre isso ainda, desculpe, você listou.
Aí você coloca um pouco de crítica e coloca assim, fraca presença do Estado. Fraca presença do Estado. Olha que isso já é algo bem crítico, né? Algo bem crítico. Fraca presença do Estado. Ok. E aí, você agora vai trabalhar com um título provisório. Qual seria então, professor, o título provisório? Você poderia colocar assim, a violência nas favelas e a fraca presença do Estado brasileiro. Ok? Isso é provisório, até porque lá mais adiante nós vamos tentar melhorar isso aí, ou pelo menos adequá-lo, né? Mas por enquanto, deixa aí o título. Qual é? A violência nas favelas e a fraca presença do Estado brasileiro. Agora é interessante, vocês vão ver no decorrer desse curso, que a gente vai trabalhar aqui com espécies de modelos que se adequam a diversos temas, ou a quase todos os temas. Quando eu digo, por exemplo, a violência nas favelas e a fraca presença do Estado brasileiro, esse título provisório, ele poderia se aplicar a diversos outros temas. Você poderia, por exemplo, falar sobre a educação, em vez de a violência nas favelas e a fraca presença do Estado brasileiro, poderia ser assim, a dificuldade de aprendizado nas escolas e a fraca presença do Estado brasileiro, não é isso? Então poderia ser em educação, poderia ser na violência doméstica, etc. Você poderia trabalhar, a gente vai trabalhar aqui sempre com situações, com modelos, para que quando você não estiver aqui na sala de aula, você vai poder, em casa, tentar trabalhar dessa forma aí. Então, como encontrar um título provisório, já falamos. Nós já citamos aqui um título provisório. A violência nas favelas e a fraca presença do Estado. Ação e impacto no título. O seu título precisa ter impacto. É como se você estivesse escrevendo o roteiro de um filme e você precisasse realmente de um impacto para chamar a atenção. Na redação, o impacto no título, ele agrada quem vai corrigi-la. Ele agrada a pessoa que vai corrigir. E facilita o redator, neste caso você, a ligar as ideias, a trabalhar a sua coesão e a sua coerência. Então o impacto, quando você diz assim, a violência das favelas e a fraca presença do Estado brasileiro, automaticamente você já causou um impacto em quem vai ler o título. Como usar o título provisório? Para direcionar a argumentação. Exatamente isso. Quando eu digo a violência nas favelas e a fraca presença do Estado brasileiro, eu já estou direcionando aqui a argumentação. A minha argumentação poderá seguir esta linha de raciocínio. Ao argumentar, eu preciso buscar coerência com aquilo que eu estou falando. E eu posso simplesmente direcionar para esse lado aí o meu texto, direcionar para a questão da fraca presença do Estado, né? Lá na frente vocês vão ver que a gente vai encontrar algo de muito interessante nisso aí. E o título definitivo? Como o título é definitivo, a gente vai apenas conceituá-lo aqui, a gente vai trabalhar com ele lá no final. Título definitivo é justamente aquele título já trabalhado, né? Aquele título que já permite a quem vai ler encontrar coerência entre ele e aquilo que foi discutido no texto. Esse é o título definitivo que será trabalhado depois. O conhecimento do tema, já falei, já até adiantei esse slide. O que você sabe sobre o tema? Como eu disse, né? Aí você lista aquilo que você sabe e deixa num cantinho lá do seu rascunho. Mas por que, professor? Para que isto? Porque você, como vocês vão ver nas aulas práticas, vai poder utilizar isso aí quando a gente partir lá para o quadro, que eu for redigir com vocês, que a gente vai criar um texto e aí eu vou mostrar para vocês como utilizar esses tópicos no seu texto. Quais foram os tópicos que a gente citou? A gente citou o quê? O analfabetismo nas favelas, né? A gente citou a precariedade das residências e a gente citou a fraca presença do Estado. Não é isso? A gente poderia citar muitas outras coisas aí. Então, lista de tópicos relevantes sobre o tema, escolhendo a linha de argumentação. Ao listar esses tópicos, você vai escolher a linha de argumentação. Por exemplo, suponha que um dos tópicos fosse
o desemprego, ou então o subemprego, o desemprego nas favelas. É o seu subtópico, não é o tema é violência. Você poderá usar, seguir uma linha de argumentação. Neste caso, com esses 4 pequenos tópicos que nós listamos aqui em nosso cantinho da folha de rascunho, a gente já pode seguir algumas linhas de argumentação. A gente pode, por exemplo, vocês podem começar o texto argumentando sobre a questão da presença do Estado. Você pode centralizar, focar a sua argumentação na fraca presença do Estado. E neste caso vai ser interessante. Vocês estão sabendo que algumas favelas, neste momento, estão sendo ocupadas pelo Estado do Rio de Janeiro, falando nesse caso do Rio de Janeiro, para tentar, ocupando a favela, criando unidade de ocupação de favela para exterminar ali o tráfico de drogas. E então, observe que essa linha de argumentação vai coincidir com as atualidades. Ah, mas professor, você está falando da fraca presença do Estado. Sim, dada essa fraca presença do Estado e esse apelo da população, o Estado está começando a se aproximar, não é isso? Bom, você escolheu a linha de argumentação. Então, nesse caso, escolheu a presença do Estado. Poderia escolher também o desemprego, e aí você não colocaria a fraca presença do Estado como consequência, mas o desemprego. Vamos falar daqui a pouco sobre consequências. A linha de argumentação, o título e a coesão. Bom, o título, se ele estiver de acordo com a linha de argumentação, e no nosso caso aqui está, né? O título fala sobre a fraca presença do Estado, né? A violência nas favelas e a fraca presença do Estado. E a nossa argumentação vai focar na fraca presença do Estado. A gente vai buscar a coesão. Ok, a gente vai partir agora para a aula 2.